Pessoal, tudo bem? Estou aqui junto com o Armando Winter, nosso acionista, membro do Conselho Consultivo da RH Renováveis, representando a FCJ e o Energy Hub. A gente já gravou um vídeo falando sobre a participação do fundo, do grupo, nas operações da RH, do novo momento que a RH está indo. E no vídeo anterior a gente parou num ponto muito interessante. Primeiro, obrigado, Armando, mais um vídeo aí. Uma honra estar aqui com você. Pedro, obrigado pelo convite. A gente parou o outro vídeo num ponto muito interessante, que é o seguinte. Quando a gente fala desse mercado de startup, às vezes a gente vê em vídeo, em programas de televisão, parece que é meio fácil, assim. O pessoal conta, né? Ah, não sei quem montou uma ideia no fundo de casa, foi lá e teve tantos milhões. Não sei quem. É aquele negócio que eu falo, inclusive nas minhas palestras eu coloco um slide sobre isso. Cuidado com o sucesso, porque o sucesso pode ser um péssimo conselheiro. Eu nunca vi um livro de empreendedores fracassados. Na verdade até existe, eu fui ler um livro do Napoleão Hill que eu vi que parece que ele escreveu. Porque eu já tinha essa ideia, tipo assim, a gente só vê a história que deu certo, só que a gente sabe que percentualmente as estatísticas estão mostrando que não é para qualquer um, é muito mais difícil. E quando a gente fala desse mercado de startup, a minha percepção, e aí vai minha pergunta para você, é o seguinte, a gente está vendo que teve uma euforia muito mais em alguns anos atrás, talvez 10, 15 anos atrás, quando esse negócio começou ali, que veio da história do Vale do Silício, tem todas as histórias das empresas lá, que muito investidor estava colocando ideia num PowerPoint, numa ideia muito inicial, e assim, o que eu tenho visto é que deu uma complicada. O pessoal não está indo só naquela ilusão, eles estão pedindo mais estrutura, capacidade do founder. Você usou bem lá o exemplo dos 3 pontos que os investidores usam para analisar uma boa ideia, um bom projeto. E como é que está isso hoje, Armando? Está fácil conseguir isso? Tem que ter mais preparo? O crédito, o investimento está um pouco mais restrito? Como é que você está vendo? Você participa de várias rodadas de investimentos aí. O que o pessoal está mais criterioso nisso hoje em dia? Bom, é uma excelente pergunta, né, que o Pedro coloca, né, porque realmente assim, o mercado de startup começou com grandes empresas no mundo, né, criando inovações, atingindo a escala muito rápido, e isso foi dando euforia, né? Você tem aí Facebook, Airbnb, Uber, e aí começou essa leva de grandes empresas, né, de empresas escalando, atingindo, ganhando mercado, capturando valor muito rápido, e virou uma euforia. Essa euforia assim, fez com que os venture capitals apostassem mais, os investidores apostassem mais, teve uma abertura ali, né, entre, vamos falar assim, 2015 a 2019, 2020, o mercado foi um pouco mais, talvez um pouco antes, 2013, 14 até 2020, era mais fácil conseguir o investimento, a régua era menor, os critérios eram menores, havia mais apetite, mais aposta, os investidores também estavam aprendendo, então assim, estava todo mundo numa outra vibe, eu acho, né? Tava todo mundo crescendo ali muito rápido. O que aconteceu, Pedro? Você deve ter visto a quebra do Silicon Valley, do banco, né? Do banco no Vale do Silício. Isso deu uma quebrada nas pernas dos empreendedores do mercado mundial. A SoftBank, que é uma das principais investidoras no mundo aí, né? Investiu em muita gente, não conseguiram capturar, recuperar o dinheiro investido. A maioria dos venture capitals, olha, eu não vou citar valores agora que eu vi esse estudo já tem um tempo, então eu não vou me dar chance ao erro aqui, mas eu tenho visto ali que alguns dos investidores dos venture capitals, eles não conseguiram recuperar o valor investido. Então, todos os bilhões que foram colocados, distribuídos entre várias startups, eles não retornaram. Porque como é que funciona um fundo de investimento? Ele vai lá, montou um fundo, ele atraiu dinheiro, colocou lá, vai lá, um bi. De várias pessoas, de várias pessoas, de vários investidores, de outros fundos e tudo. Ele montou esse fundo, ele tem um bi para poder investir, 1 bi ou 10 milhões, 100 milhões, enfim. Tem um número ali que ele vai, qual que é a estratégia? Diversificar. Então ele vai investir um monte de startup promissora, claro, com todos os critérios, toda a avaliação. Para quê? Para essa startup lá na frente dar a ele múltiplos. Então ele colocou 1 milhão nessa startup com a intenção de lá na frente ter 20, 30, 60 de múltiplo. E aí ele paga os investidores aqui, os acionistas, e fica com o spread. Então assim, essa é a regra do jogo, geral. De novo, estou explicando aqui por alto, Sim, não vamos entrar numa tecnicidade gigante aqui não. Estou falando por alto como funciona.
Então, assim, esse é o conceito geral do negócio, né? Então, assim, quando ele começa a investir, as políticas econômicas, o mundo, a economia, macroeconomia, começa a mudar, o que acontece? Ele começa a frear. Ele começa a frear no sentido de, opa, eu não vou colocar mais 1 milhão aqui de uma forma tão deliberada, eu vou começar a fazer o quê? A buscar aumentar minha régua, para aumentar o profissionalismo dessas startups, para acabar um pouco com essa euforia e deixar só a galera que realmente tem condição de fazer. Escolher melhor e às vezes botar até mais dinheiro em menos coisas. Exato. A ideia é diminuir o risco. Ele começa a diluir o risco dele, a pensar mais no capital dele. Sim. O capital dele fica menos paciente e mais inteligente. Legal. Entendeu? Legal então, esse termo, hein? Legal, menos né? paciente e mais inteligente. Exatamente. E outra coisa, e isso vai dificultando para os investidores, para os empreendedores, perdão, a conseguirem captar investimento. Embora muita coisa ainda está acontecendo. Eu vou te falar, Sim. Um case muito interessante aqui de Belo Horizonte, né? A OnFly, vocês devem conhecer, né? A OnFly já está bem grande aí, anunciou um investimento de 240 milhões nessa semana. Olha só. Então, assim, é uma startup no setor de turismo e cresceu, assim, o Marcelo, a turma lá, né? 240 milhões de investimento. Então, assim, tem muito espaço, tem muita coisa, mas é para a galera que realmente está estruturada, para a galera que está atendendo esses critérios, que está antenada, que está construindo, que está inovando, entendeu? Sim. É como, eu gosto muito de futebol, o pessoal fala, hoje não tem mais bobo no futebol. Então a gente pode falar, não tem mais bobo também no mundo de startup, não. Exato, teve muita euforia. Teve, talvez, né? Mas agora ficou mais seleto mesmo. Mas que bom, talvez seja um negócio, esse mundo assim, por exemplo, né, trabalha muito tempo no mercado de energia solar, passa por um boom, depois passa um período de estabilização, onde muita gente quebra, muita gente sai, tem muito assunto lateral e depois ele vai para uma estabilidade, talvez uma velocidade cruzeiro. E esse mundo das startups não existia nesse termo há algumas décadas atrás, né? Hoje é um negócio interessante. O brasileiro, a gente, diferentemente de alguns países, principalmente Estados Unidos, a gente sempre usa exemplo isso, lá você desde novo pode pensar em ser um cara que vai trabalhar com empreendedorismo, com inovação. Aqui no Brasil é meio loucura. Vou abrir uma empresa, meu Deus, você está doido, né? E falando nisso, você respondeu no outro vídeo, fez uma analogia muito legal, sobre o que os investidores olham. Né? Você deu o exemplo lá da corrida, da estrada, do cavalo, do jockey. Quem quiser ver esse conceito que o Armando falou, vê o outro vídeo. Mas aí eu vou entrar no negócio seguinte. E o perfil, quando a gente fala do jockey, da pessoa, do founder, e aí estender um pouco talvez para a equipe, quando a empresa já tem funcionários, eu queria entrar num tema que eu gosto muito e que é uma das bandeiras da RH Renováveis, que é avaliação comportamental, perfil comportamental, né? Soft skills, as habilidades relacionais que as pessoas têm, né? Que eu imagino que vocês lá no grupo devem olhar muito isso no founder, né? E queria te perguntar isso, o que não sei se tem jeito de resumir, mas, e depois a gente vai falar do produto da RH Renováveis relacionado a isso. Mas nesse jockey ali, o que é mais importante? É conhecimento técnico demais? É o cara ter ótima comunicação? É a pessoa ser muito bem relacionada? Tem alguma coisa chave aí? Tem uma bala de prata nisso? Como é que é isso? Eu ia te falar, Pedro, não tem bala de prata, porque assim, tudo depende do mercado que você está atuando, depende assim, tem tipo de produto, por exemplo, Deep Tech. Não tem como você controlar uma Deep Tech se você não é muito bom tecnicamente. Tem que ser muito, né? Você tem que ser muito bom. Tá na vanguarda também, Você tem que estar na vanguarda, você tem que entender muito de tecnologia, daquilo que você está fazendo, porque senão, assim, você abrir uma padaria sem saber fazer pão. Né? Então, não é muito bom isso, né? Na hora que o seu padeiro faltar, você não vende pão. Então, assim, agora, tem startups que vendem network, né? A gente estava falando aí, por exemplo, a CrossFit. É um licenciamento de uma marca, né? Só CrossFit. A CrossFit é uma técnica, e aí você abriu uma academia, quer colocar CrossFit na sua academia, você paga um licenciamento para CrossFit. Que legal. Tipo, é um padrão, um método, uma norma. Então, assim, olha o nível de escalabilidade disso. Nossa. É só a marca. Só a marca, não existe mais nada, é só a marca CrossFit. Legal, hein? Entendeu? Então, assim, o nível de escalabilidade disso. Só que o cara aperfeiçoou isso muito bem, né? Então, assim, você tem hoje, por exemplo, assim, marcas de água que estão escalando, aquela Death Water, acho que eu vi isso aí. Água tem uma lata na lata, diferente. caro pra então, caramba. Assim, que é marca, né? Então, assim, muitos empreendedores estão
estão investindo em escalar a marca. Legal. Né? Então, assim, você tem a Red Bull, é uma marca muito forte. Daqui a pouco nem produz mais o próprio produto, né? Eu acho que, eu não às sei. vezes não tem nem o produto. Por exemplo, empresas como Nike, por exemplo, ela vende muito mais. Não conheço tanto, mas eu ouvi falar que a Nike vende muito mais o padrão do tênis e o branding, mas se eu quiser montar um tênis Nike em algum lugar e com esse mesmo padrão, eu posso vender. Exato. Então, assim, para fazer esse tipo de estratégia, eu vou trazer um cara de tecnologia? Não, tem que ser um cara de marketing. Então, assim, é muito variado. Então, tem que ser caso a caso, estudado caso a caso. Essa empresa, qual o perfil dela? Por exemplo, RH, qual o perfil dela? O founder tem que conhecer o quê? Ele tem que saber o quê? Ele tem todos os skills, ele não entende? Então, assim, nós do Energy Hub Ventures, a gente entrou ali e detectou que o que a RH precisa como base sólida para que ela possa iniciar o seu processo de escala. Que é uma coisa que, vamos dizer assim, você está comprando isso pronto. Isso você tem que vir na RH. E aí você identifica a lacuna e você entra na lacuna para a gente... Exatamente. Então a gente começou a fazer um diagnóstico da RH Renováveis, como a Energy Hub, entender o que falta, quais são os parafusos que tem que apertar, que ponteiro que tem que ajustar aqui do relógio, para isso aqui começar a ganhar o corpo de startup, de desenvolvimento em escala. A gente está ali no começo de subir essa montanha, né? Sim. Então a gente já foi fazendo os devidos ajustes, né? Então, assim, é difícil colocar o founder, aí você tem que analisar caso a caso. O founder, de acordo com a startup, que tipo de mercado que ele atua, aí que tipo de sociedade, né? Nem só o founder, né? Mas a complementariedade dos founders, que tipo de skills, tudo isso tem que ser analisado caso a caso. Não tem um amplo geral assim que funciona para todos. Para todos, legal. Entendeu? E aí as habilidades comportamentais, elas variam de acordo com essa... Esse é um ponto super relevante, né? Que aí saiu dentro de uma conversa minha com o Pedro, né, Pedro? Sim. A gente estava conversando e entendeu que o mercado ali tem uma série de ferramentas, o Venture Capital, o Venture Builder, os investidores anjos, todos os players, né, que fazem investimentos, eles têm diversas técnicas de avaliação. Então ele analisa o negócio, ele analisa métrica financeira, analisa métrica de venda, de marketing, cara, um monte de métrica, ele vai analisar a empresa muito profundamente, né? Mas em muitos casos, a avaliação comportamental, que para mim, é extremamente relevante para o processo, né? A avaliação comportamental, ou ela não existe, ou ela é fraquíssima. Ou ela é meio no feeling, assim, ou né? ela é no feeling, na empatia. Eu tive empatia que essa pessoa ela é boa, olha o que é engraçado, né? Olha a arrogância do avaliador, né? Eu tive empatia com a pessoa, ela é boa, não tive, ela é ruim. Nossa, isso é perigoso, né? E a gente fala na RH, isso, a gente fala na RH Renováveis, a gente faz muita avaliação comportamental. Cuidado para você não se apaixonar pelo candidato. Porque você ali, você tem que ser frio de olhar, porque às vezes eu tenho um tipo de perfil, a gente se conecta com perfis mais parecidos, é óbvio, isso é bom, mas às vezes eu tenho um perfil, por exemplo, de um jeito, e eu estou lançando uma empresa dessa Deep, como fala? Deep Tech. Deep Tech. O cara, o founder, a pessoa que está lá tem que ter um perfil totalmente diferente do meu. Sim. E eu não vou me apaixonar ele talvez para tomar uma cerveja no bar, mas para o trabalho o negócio vai render. Exatamente. E aí que surgiu a ideia. A RH Renováveis, a gente mostrando para o Armando lá o que a gente fazia, é uma das nossas bandeiras, né, questão comportamental. Sempre falo isso nas palestras. Mais de 90%, pesquisa feita em 2018 no Brasil, e isso tem várias no mundo, mais de 90% de todos os desligamentos nas empresas não é por questão técnica. E a gente foi descobrir o que é, então. E a gente viu que é perfil, que é habilidade relacional e fit cultural com a empresa. E a gente já faz isso nos processos seletivos e vendemos isso como diagnóstico comportamental para várias empresas. Quando contou isso para o Armando veio trazer esse caso, o Armando deu uma ideia, falou, cara, se a gente aplicar isso numa roupagem, que aí tem algumas características, né, que a gente fez específica, para o mercado de startup, o que o Armando trouxe para mim é isso, assim, principal problema entre o grupo, os investidores que querem achar bons negócios, não é o bom negócio, não é achar o founder. Toda essa análise eles sabem fazer, mas e depois, na junção? Reunião de conselho, o dia a dia, eu quero uma ideia, eu quero acelerar, o outro quer frear, e aí cria empatia. Quantas empresas você já viu que os negócios se desfazem porque o pessoal não chegou no acordo? Então a gente lançou um produto que a gente deu o nome de Founder Fit, que é esse diagnóstico comportamental, foi um insight do Armando, e que a gente pegou isso que a gente já faz e trouxe com essa roupagem do mercado startup, já estamos fazendo alguns testes para isso ser aplicado em forma também de escala, depois a gente vai falar aqui de escala,
para fazer o termo que eu gosto muito, que é a gestão do relacionamento. Isso. Acho que quando a gente fala perfil comportamental, Armando, é muito importante assim. Tem muita gente que acha que isso é bobeira, tem a pessoa que está no nível de consciência maior que acha que funciona, e tem aquela que acha que funciona e que é bom para eu escolher com quem eu vou trabalhar. Eu falo que o próximo nível de consciência não é só para você escolher quem bate, é você saber trabalhar com aqueles que você tem. Sim. Então, quando eu entendo o perfil do Armando, com técnica, né? E aí tem teste, tem devolutiva de psicólogo, um monte de coisa. E entendo o meu, a gente vê pontos de consenso, que às vezes está levando a gente para o buraco. Acelerar é bom? Depende, se for para o caminho certo, né? Se acelerar para o buraco, você vai mais rápido. E às vezes nós dois temos ali um ponto de consenso que está acelerando o buraco e faltava alguém para falar, não, vamos repensar. Ou pontos de conflito que a gente vai pegar um pouquinho de cada um e chegar na melhor solução. Né? Então, como que você vê essa solução do Founder Fit? E você já falou que você considera que isso é um dos maiores problemas, né? Nessa relação investidor com founder. O que mais que você acha que pode ser feito? O que você já viu? Se quiser contar algum caso, como que essa gestão do relacionamento não muito bem feita atrapalha um negócio que podia ser muito grande? Pedro, eu acho que é fundamental, assim, é do nível molecular. Negócio, como diz, visceral lá dentro. Visceral, assim, porque o que acontece? Você não faz negócio de CNPJ com CNPJ. Você faz negócio de CPF com CPF, cara. Mesmo nas coisas grandes, mano, eu tenho essa dúvida. Mesmo nas coisas grandes, cara. Isso é uma dúvida que eu tenho. Eu tô ali no meu mundo, do meu tamanho, mas você já viu coisa de, talvez pede bilhão. Já vi coisas de bilhão, já vi coisas de muitos milhões, já vi coisas de várias cifras. E no final é o povo ali mesmo. É o CPF com o CPF. Cara, você pode olhar, tem um grande acordo para ser feito entre países. O presidente vai lá, cara. É o cara, né? É o presidente que vai lá, senta na mesa lá, vamos bater um papo e aperta a mão. Você vê várias crises que o Brasil, não falando de política aqui, mas assim, que o presidente, no caso, teve que ir lá no país para poder sentar e apertar a mão e vamos resolver. Ou então um outro presidente veio aqui para poder também fazer isso, apertar a mão. Então, assim, no fundo, sempre a CPF fazendo dinheiro, negócio com CPF, cara, não é CNPJ. Então, cuidar dessa relação aqui é fundamental. Eu te digo assim, você tem investimentos, né, que já foram feitos em startup, eu já fiz. Eu posso te falar porque é uma dor minha também. Entra a startup, começa muito bem e depois o fundador da startup, ele se revela. Porque assim, no começo ali da relação com a gente, é tudo, né? É o namoro. É o namoro, né? A menina tá ali querendo mostrar o melhor dela, o menino tá ali querendo mostrar o melhor dele. Mas depois, como diz minha família, né? Depois come 1 quilo de sal junto, né? Não sei se... Dá sede. Que o negócio começa a apertar mesmo, senta aqui, agora que nós vamos provar essa relação, muitas vezes a galera começa a ter problemas. Então, assim, quando você consegue fazer um mapeamento, né? Bem embasado, tecnicamente, com tudo que a RH e você conhecem sobre esse universo, né? De análise comportamental, e oferece isso para o investidor, ele está lá olhando métrica financeira, métrica de marketing, EBITDA da empresa, escala, mercado, está olhando tecnologia, está olhando um monte de coisa, mas não está olhando qual é o comportamento desse fundador que eu estou investindo. Como eu disse, está olhando a pista, está olhando o cavalo, mas não está olhando o jockey. Ou se está olhando o jockey, não está olhando adequadamente, com as ferramentas adequadas, entendeu? Então eu acredito que o Founder Fit, ele vem aí para o mercado agora, trazendo uma segurança e uma ferramenta de apoio à tomada de decisão sobre a relação investidor e founder, né? Muito legal. E isso é uma coisa muito estratégica, né? Tem que estar no cerne. E vou encerrar aqui e já fazer o gancho para o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar de posicionamento estratégico e também a gente falar como que um conselho, o Armando é conselheiro da RH Renováveis, como que um conselho pode ajudar as empresas, muita gente pergunta isso. E um detalhe aqui para fechar o vídeo, tá? A RH Renováveis, nos processos seletivos, a gente tem NPS médio de 9.4. É um ótimo. Só que sabe qual é o NPS médio dos nossos processos de diagnóstico comportamental? 10. Nunca tivemos uma avaliação diferente de 10. É impressionante o que acontece. Quem nunca fez, explode a cabeça. Quem já fez alguma coisinha ali mais simples, faz esse mais complexo, fica maravilhado e pode usar. Então, olho nessa questão comportamental, é isso que faz os relacionamentos. No final, a Armando trouxe uma coisa
muito legal, que no final é CPF com CPF mesmo, né? Sim. É isso aí. Amanda, muito obrigado, assunto muito legal. Pessoal, vou deixar aqui mais uma vez nossos contatos na descrição do vídeo. Obrigado por acompanhar a RH aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu.